Olho nesta quinta-feira também, porque a gente começou a observar o movimento, já vinha com essa perspectiva, Lana, de uma mudança, né, do cenário pandêmico aqui no Brasil, transformação aí da denominação de pandemia para endemia, hoje com a sinalização de uma série de estados e cidades com a possibilidade de flexibilização do uso de máscaras, por isso que nessa abertura do Bastidores do Poder a gente chamou aqui a Maju Arruda Leite, que tem um balanço pra gente, né, Maju, dessas regiões que já tem essa sinalização e para explicar pra gente o que muda de pandemia para endemia, hein? Boa tarde para você. Oi, Cris, uma boa tarde a você, a Lana, o Cláudio, a todo mundo ligado aqui no Bastidores do Poder. Vamos começar então primeiro falando sobre essa reclassificação, pandemia e endemia. A gente teve hoje o presidente Jair Bolsonaro mais cedo falando que isso já está sendo estudado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e na tarde de hoje ele próprio disse que essa reclassificação de pandemia para endemia está sendo discutida com outros ministérios. Vamos ouvir. E é uma discussão que não é só do Ministério da Saúde, embora seja uma decisão do ministro, é uma decisão que passa por outras pastas. Estamos trabalhando para passar uma posição bem tranquila para a população brasileira. Nós temos um cenário epidemiológico bem mais controlado. Mas qual que é a diferença entre pandemia e endemia e o que isso muda na prática, né? A endemia é quando uma doença ocorre ali em um número esperado de casos e mortes durante um período de tempo e em uma determinada região. Daí, quando você tem um número de casos e mortes acima do esperado, temos aí uma epidemia, e quando esses indicadores é acima do esperado em mais de 3 continentes, torna-se então uma pandemia, que é de nível global, e a Organização Mundial da Saúde classifica, então, desde março de 2020, que o planeta vive uma pandemia e mantém essa classificação para a doença atualmente. Eu conversei com a epidemiologista Etel Maciel e ela explica que a dificuldade nesse momento é estabelecer os parâmetros e os indicadores do que seria, então, a estabilidade da Covid-19. Quanto de casos e de mortes, por exemplo, nós vamos aceitar como normal, como algo estável. Isso precisa de consensos internacionais. É por isso que o decreto de pandemia é um decreto baseado, né, numa regulação sanitária internacional, e a saída também da pandemia, né, o fim do decreto, deveria e deve, né, segundo as nossas normas internacionais, passar por esse consenso, esse mesmo consenso de especialistas que vão se reunir e dizer quais são os parâmetros que a gente pode definir para dizer que essa doença está sob controle. Então, na prática, caso aconteça essa reclassificação de pandemia para endemia, a Covid deixaria de ser vista ali como uma emergência de saúde e isso significaria a redução de medidas de restrição, proteção, como o uso de máscara, por exemplo. Uma das principais justificativas do ministro da Saúde para que haja essa reclassificação é o índice de vacinação aqui no país. 72% da população está totalmente vacinada e 30% com a dose de reforço. Para o infectologista da Fiocruz, Júlio Croda, esse índice ainda é baixo em algumas regiões e ressalta que ainda falta um planejamento para que haja essa transição. Porque em muitas regiões o impacto da doença ainda pode ser bastante elevado, principalmente regiões com baixas coberturas vacinais. Então não é através de um decreto que a gente vai transformar uma pandemia em endemia, e sim com planejamento, com as medidas que vão ser flexibilizadas, quando que a gente pode, de alguma forma, voltar atrás a partir desses indicadores. Não existe um planejamento, um plano para essa transição. E a gente já tem, como você disse, Cris, alguns estados já liberando essa flexibilização do uso de máscara, que é ainda uma das principais restrições contra a Covid. No Distrito Federal, a gente tem o governador Ibanez Rocha, que anunciou que a partir de segunda-feira não será mais obrigatório o uso da máscara em ambientes abertos. O governo do Rio de Janeiro também deve publicar ainda hoje um decreto que vai permitir que os municípios flexibilizem o uso de máscaras em lugares fechados. Já em Belo Horizonte, também um decreto deve ser publicado amanhã, determinando o fim da obrigatoriedade de máscara, mas apenas em locais abertos. E aqui em São Paulo, o governador João Dória disse que uma reunião na semana que vem vai decidir quais serão aí os próximos passos em relação ao uso de máscara, mas a tendência é de que essa proteção seja liberada ao ar livre, e isso deve ser anunciado na próxima quarta-feira. Cris. Valeu, Maju Arruda Leite. Ô, Lana, era um movimento esperado, né? Até porque a gente vem observando já
uma queda no número de casos já há um mês, né? Nesse mês de fevereiro caiu bastante, inteiro, né? Uhum. E até porque a Omicron repetiu no Brasil o que aconteceu em outras regiões do mundo, né? Ela explodiu e da mesma forma que explodiu, ela retrocedeu ou tem retrocedido, isso que é um bom sinal. A gente começa a fazer esse planejamento futuro aí para aliviar um pouco a barra, né? Exatamente, Cris. Maju, é importante observar que, sim, os índices são ótimos nesse momento, melhorando de maneira consistente, constante, mas o cenário ainda não é simples, né? A gente tem 50 mil novos casos de Covid todos os dias no Brasil. É a média. Em média, 50 mil novos casos todos os dias e, em média, cerca de 500 mortes. Ainda não é pouca coisa para a gente considerar isso uma endemia, segundo Gonzalo Vecina, que já presidiu a Anvisa, com quem eu conversei agora há pouco por telefone. Ele disse que a endemia é um cenário de dezenas de casos. A gente está com 50 mil novos casos. Apesar da cobertura vacinal ser excelente e estar avançando a cada dia, a dose de reforço só chegou a 30% da população. E a dose de reforço é que é a proteção mais garantida no momento, principalmente para enfrentar novas variantes. Porque a gente sabe que depois de um tempo da segunda dose, a proteção da vacina vai ficando, mas depois de 6 meses mais ou menos, ela vai caindo um pouquinho. Então, ótimo que quase todo mundo tomou a primeira dose. Maravilhoso que 70% das pessoas tomaram a segunda dose. Mas a dose de reforço é a que vai garantir a proteção daqui para frente. E só 30% da população tomou a dose de reforço até agora. E a gente tem uma vacinação infantil avançando lentamente. É um grupo que não está protegido e que vai começar a circular por aí. Na sala de aula, por exemplo, em Santa Catarina, de 6 a 12 anos, deixou de ser obrigatório o uso de máscara. E as crianças não estão protegidas. Então, ok, tanto para o Gonzalo Vecina quanto para o infectologista, o Álvaro Furtado, que sempre conversa com a gente para o Jornal da Band, eu falei com eles por telefone para entender. Eles disseram, claro que a gente vai caminhar para o fim do uso de máscara. Claro que ela tem que deixar de ser obrigatória em algum momento. Ufa, ainda bem, né? Ninguém aguenta mais. Mas será que logo depois do carnaval, num momento em que as pessoas tiraram a máscara e foram para as ruas e se encontraram mais, o Gonzalo Vecina fala, eu acho que é preciso esperar no mínimo 15 dias para ver se ainda vamos seguir nesse rumo que as curvas estão indo, ainda bem de queda constante. Só no mês de fevereiro, para você ter uma ideia, Cris, a nossa curva de casos em média, a média de casos de Covid no Brasil caiu 65%. É uma queda bastante expressiva. No caso das mortes, a queda foi de 35%. 33% a 35%. Caindo de maneira constante. E é assim que tem que continuar, conforme foi aumentando a vacinação da dose de reforço e a proteção das crianças. Então, os dois falaram sobre para manter os cuidados, obviamente. A retirada de obrigatoriedade do uso de máscara não quer dizer que você não precise. Se você se sentir seguro, a orientação continua sendo em espaço fechado, onde não dá para manter o distanciamento, coloca máscara. Não tenha dúvida. Continue usando máscara, mesmo que não seja obrigatório. Não é confortável. Sim, mas é mais seguro. Então, o que essa doença nos provou em mais de 2 anos de pandemia é que, nesses 2 anos, é que é imprevisível ainda. E essa é a grande diferença entre uma endemia e uma epidemia. A endemia, como a da dengue, como outras doenças que nos afligem, todo ano tem um ciclo sazonal e os números são dentro do esperado. Às vezes extrapola um pouco num estado, mas no outro é um pouco menor. Tem ali uma média nacional que é previsível para os especialistas. E a gente tem campanhas e políticas para controlar essa situação. Quando foge do controle, aí é epidemia. Observando o que a gente olha nas curvas do coronavírus, a gente acabou de sair da onda do terceiro pico. Foi no dia 31 de janeiro o pico de casos e no dia 12 de fevereiro o pico de mortes da terceira onda da Covid no Brasil. Será que dia 3 de março, menos de um mês depois do pico da terceira onda, é momento da gente discutir a redução das restrições assim de forma tão rápida? Álvaro Furtado fala que é necessário fazer isso de maneira escalonada. Então, e no caso do Rio de Janeiro, que é o que mais cogita uma redução, uma mudança drástica, que é a retirada de obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes fechados, o governo do estado também teria que autorizar. Não é uma decisão que cabe somente à prefeitura.
Então, alguns estados caminham para liberar em espaço aberto. O Gonzalo Vecina diz que concorda com essa liberar a máscara em espaço aberto, tudo bem, o risco é pequeno, principalmente com a cobertura vacinal, mas em ambiente fechado o risco pode ser ainda muito grande, principalmente nos próximos 15 dias, Cris.